Então, bom dia a todos. Essa é a reunião semanal da disciplina de nefrologia da Escola de Medicina, da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim. E hoje nós temos a honra de contar com a presença da doutora Flávia Machado, que é professora adjunta na Escola de Medicina e dirige a unidade de terapia intensiva. O Lúcio falou bem que a Flávia tem ela tem uma presença marcante em todos os residentes e quem passa na terapia intensiva, ninguém esquece da Flávia, e pela garra e pela capacidade de contestação e por todo o conhecimento que ela tem. Assim, ela toca a terapia intensiva do Hospital São Paulo como sendo dela mesma, ela briga pela unidade de terapia intensiva. Durante a pandemia pelo Covid, nós nos aproximamos bastante porque tinha necessidade nossa em relação ao trabalho dela e vice-versa, e nós conseguimos harmonizar essa questão. A Flávia é graduada em 1991 aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência também na mesma universidade, depois veio para a Escola Paulista de Medicina, e ela tem um fator H de 61. Ela tem 12 mil citações, isso mostra bem a capacidade tanto de assistencial como de produção científica da Flávia. E mais recentemente ela teve o perfil dela publicado numa página do Lancet. Quem está aqui não conhece agora a revista Lancet, tem duas revistas que são as principais na área médica, New England e o Lancet, e ela tem o profile dela publicado recentemente no Lancet, o que dá um orgulho muito grande para a instituição, para você, a sua família, que poucas pessoas conseguem ter esse destaque internacional como ela tem trabalhando com sepsis aqui no Hospital São Paulo. Eu queria parabenizar você por toda a sua história e obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. A Flávia é sempre uma parceira nossa e nós temos sido parceiro também da Flávia quando ela necessita no Hospital São Paulo. Muito obrigado mesmo pela Imagina, Medina, muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né? O Hospital do Rim é um parceiro, como Medina disse, e o Medina é um parceiro de muitos anos que sempre nos ajudou ao longo de todo esse período e mais ainda durante a Covid. A ideia hoje era falar um pouquinho de atualizações em sepse, né? E basicamente focar no que nós temos dentro da Surviving Sepsis Campaign, que foi publicada já no ano agora antepassado, né, 2021. Como conflito de interesse, eu sou do board da Surviving Sepsis Campaign desde 2012, e nesse grupo, nessa versão de 2021, eu fui coordenadora de um dos 6 grupos da Survive, justamente do grupo de hemodinâmica. Tá? Como conflitos financeiros, eu nunca tenho muita relação com a indústria, mas ano passado eu aceitei ser parte do Advisor Board da Baxter, até em consequência de todos os estudos que a gente tem em solução balanceada, que eu também vou citar. E, obviamente, né, eu trabalho junto com o ILAS, e o ILAS tem indiretamente aí algumas parcerias com a indústria. Sobre o que a gente vai falar, eu vou mostrar 2 ou 3 slides para só lembrar a todos que sepse continua matando, né, e que sepse continua relevante, e vou focar especificamente no que nós temos de novo nesses itens da Surviving Sepsis Campaign, tá? Então, continua relevante? Acho que sim, né? Ninguém aqui vai discutir isso. E a gente tem alguns dados que talvez vocês não tenham visto, mas é bom sempre recapitular. Este é um paper que é considerado hoje um marco na sepse. Antes dele, a gente tinha outros números, por um número de mortes ao longo do ano na sepse. A gente achava que era 6 milhões. Esse paper também fez parte dessa publicação. Ele foi uma reavaliação do pessoal do Global Burden of Disease. A primeira autora é a Cristina Hood, e eles olharam atestados de óbito nas linhas, não na causa de base, que é como sempre o GBDR faz, mas sim nas causas intermediárias, porque ninguém morre de sepse, né, pessoal? O pessoal morre de pneumonia, meningite e outras coisas. Foi a primeira vez que se olhou as causas intermediárias e, com isso, se chegou à estimativa de 11 milhões de mortes por ano, logicamente mais localizadas nos países ditos low and middle income countries, principalmente aí, África subsaariana e América do Sul. O ILAS tem o grupo da família dos estudos SPREAD. O primeiro estudo SPREAD ele foi publicado na Lancet Infectious Disease. Ele foi um estudo em amostra randômica de UTIs brasileiras, que mostrou que, num determinado momento, 30% dos leitos das UTIs brasileiras estão ocupadas com pacientes com sepse, e a mortalidade
nesse estudo, e de novo é uma amostra randômica, foi de 55%. O segundo estudo spread foi publicado na Lancet Child and Adolescent, é também uma amostra randômica de UTIs pediátricas, e mostrou uma mortalidade que para a pediatria é bastante elevada, 19,8%. E o terceiro estudo da família não foi publicado numa Lancet, porque não é uma amostra randômica de pronto-socorros brasileiros, ele saiu semana passada, também numa revista boa, tem o Fator de Impacto 7, uma revista de emergência, e ele foi feito numa amostra de conveniência de emergências brasileiras, e ele mostra também um cenário muito ruim, com 40% de morte de pacientes de emergências públicas brasileiras, tá? E ele mostra essa figura que é bem interessante, que ela é difícil de entender, mas é importante para a gente. Aqui são os hospitais públicos e aqui são os hospitais privados, e o que a gente vê em laranja são os pacientes que ficaram no pronto-socorro até o seu desfecho hospitalar. Ou seja, olha a quantidade de pacientes, né, que ficam no pronto-socorro até morrerem ou irem de alta. Tem um pouco a ver com a nossa discussão aqui, né? São pacientes com sepse que estavam lá, ficavam lá, e 60% morreram no pronto-socorro, que decididamente, mesmo em cuidado proporcional ou de fim de vida, não é um local adequado para o paciente falecer. Enrachurados são os óbitos, e na cor lisa é o paciente que teve alta direto do pronto-socorro. Nós tivemos uma dificuldade enorme de publicar esse paper. Por quê? Porque este conceito de ficar no pronto-socorro até o desfecho hospitalar é um conceito que os revisores tiveram muita dificuldade de entender. Tá? É um conceito bem sul-americano, bem de país do terceiro mundo. Então, eu acho que eu já convenci rapidamente de que sepse continua relevante e, portanto, tratá-la adequadamente é também importante. Para a gente falar da survival in sepsis, é importante lembrar a todos como funciona o grade, né? Todo mundo olha muito para a recomendação que a gente faz, forte ou fraca, né? E acha que a gente está falando de qualidade de evidência, mas não necessariamente o grade leva, não necessariamente não, ele decididamente não leva em consideração somente a qualidade da evidência quando a gente faz uma recomendação. Depois que o board se reúne e avalia a qualidade da evidência, a gente olha outras coisas, a gente olha valores de preferências, a gente olha equidade, a gente olha factibilidade da implementação daquela intervenção, os efeitos logicamente desejáveis e indesejáveis da intervenção, olha custo e dali sai a recomendação. Portanto, achar que a gente está falando apenas de qualidade de evidência é uma simplificação equivocada do grade, tá? Quando a gente faz uma recomendação forte, aqui tem um errinho, a gente está dizendo para clínicos, porque existe a interpretação para paciente e para profissional e para os policymakers, quando a gente está dizendo para clínico, a gente está dizendo que a maioria dos pacientes deve receber a recomendação em questão. E outra interpretação equivocada do grade é o que quer dizer uma recomendação fraca. Recomendação fraca significa que diferentes opções são provavelmente apropriadas para diferentes pacientes. Traduzindo, individualize o seu cuidado se você quiser. Nós estamos dando uma direção. Olhando tudo isso, esta é a direção. Mas se você não quiser fazer, porque você está perante um paciente diferente, faça. Você não vai estar errado. Né? Então, esta oposição que se faz à Survive, dizendo que está protocolizando o cuidado, ao invés de individualizar o cuidado, ela é equivocada, porque grande parte das recomendações são recomendações fracas. Então, do ponto de vista de triagem, vamos só lembrar uma coisa que a gente já falou aqui, então não vou me ater muito, que não é para ficar contando pontinho de sofá, né, pessoal? É para ser um médico, um enfermeiro, um físio ou um profissional de saúde beira-leito e olhar para o doente. Sepse é disfunção orgânica decorrente de resposta desregulada do organismo perante um agente infeccioso. Isto é sepse. Esta é a definição do sepse 3. Como é que você pode operacionalizar para estudo clínico, operacionalizar para dado epidemiológico? É por meio de uma variação do SOFA de 2 pontos. Mas no beira-leito não é para a gente fazer isso. Né? Em princípio, não é adequado isso, e foi mais ou menos essa a mensagem que veio dentro da Surviving Sepsis Campaign, que é muito importante você fazer triagem dos pacientes. Não existe uma ferramenta de triagem ideal, nós já vamos falar sobre isso, mas sim é recomendado ter um programa de melhoria de performance no hospital e que use, né, técnicas para isso, né, e procedimentos operacionais padrão, protocolos de sepse, desde que você não engesse a equipe nesse sentido. Não usar Quick SOFA foi outra recomendação da Surviving. Então, a Surviving deixou claro que você
pode usar a ferramenta que for lhe mais apropriada, SIRS, NIOS, MIOS. Não há uma recomendação clara sobre machine learning, como eu acho que eu também já deixei claro, que este cenário está muito difícil de resolver neste momento, mas por que uma recomendação contra o Quicksilver? Porque é uma ferramenta de baixa sensibilidade. Quando o SEPSI3 foi lançado, o ILAS foi uma das 5 entidades no mundo que foi contrária e não endossou o SEPSI3, por várias razões. Mas uma delas, sem dúvida, foi a sugestão de usar Quicksilver como ferramenta de triagem. A gente pediu aos nossos hospitais, para quem não sabe, o ILAS tem um programa de melhoria de qualidade, que o Hospital do Rio, inclusive, participa, né, ou participou, até não tenho muita certeza se ainda participa, mas participou durante muito tempo. A gente pediu aos nossos hospitais para coletar o Quicksilver do paciente no momento em que a equipe clínica fazia o diagnóstico de sepse. Esse estudo está publicado no Blue Journal, que também é uma revista boa, e o que a gente mostrou é que esse estudo tem 10 mil pacientes. Dos 5 mil ali, não vou ficar explicando muito, porque a gente não tem tempo, mas nos 5 mil que tem tanto hospital público quanto privado, e que tinham sepse, né, disfunção orgânica, 60% deles eram Quicksilver negativo. E quando você olhava para quem tinha, por exemplo, um dos componentes do Quicksilver, a mortalidade em hospital público era 40%. Porque se só fosse Quicksilver negativo, tudo bem, né? Desde que não morresse. Mas não, quem era Quicksilver com um componente ou zero, tinha mortalidade muito alta. Tanto em hospital público, quanto em hospital privado, 10%, 20% de mortalidade. Ou seja, uma ferramenta de péssima sensibilidade. Ela é um bom score para dizer que vai deteriorar? Sim, como qualquer outro score de gravidade. Mas ela não serve para fazer triagem de sepse. A gente falou isso lá atrás, na hora que pediram para a gente endossar. Isso não serve. Não adiantou, a gente colheu dado um ano, publicou. Também não adiantou. Depois disso, muitas outras pessoas também mostraram isso, e na revisão da Surviving tem lá uma meta-análise mostrando baixa sensibilidade do Quicksilver. Qual que é o problema? O problema é que a CIS é sensível demais. Certo? Então, a mensagem central da Surviving qual foi? Olha, use a ferramenta adequada para o seu hospital, desde que não seja uma ferramenta de baixa sensibilidade. E aí tem toda essa discussão que eu não vou refazer com vocês sobre se machine learning ajuda ou não ajuda. Tá? Isso é ainda uma resposta a ser dada. Antimicrobianos, a gente teve algumas recomendações novas, e principalmente naquelas dizendo para não fazer, né? Cuidado, só use antibiótico de amplo espectro para quando tiver risco de MDR, só use antibiótico para Staphylococcus aureus multiresistente quando tiver risco, só use antifúngico quando tiver risco. Isso ficou mais claro na versão desse ano. Mas eu quero discutir somente esta recomendação, porque ela mudou um pouco, né? E é importante a gente dar uma discutida no porquê. Então, o que houve de mudança? Antes falava assim, tem 1 hora fazer antibiótico, tanto em paciente com sepsis quanto em choque. E aí foi uma das coisas mais discutíveis, foi essa nova recomendação que sugeriu, né, que, ok, quando você tiver sepse provável ou choque, você tem 1 hora. Mas quando você tiver só sepse possível, aí você tem 3 horas para tentar investigar rapidamente, afastar a sepse e aí, eventualmente, você não dá antibiótico. Tá? Então, isso aí foi muita discussão interna no board, e foi uma das poucas recomendações que eu votei contra. Mas, como vocês sabem, é um board. Então, se tiver 80% de votação, ela é aprovada. Então, eu e vários outros representantes de países de recursos limitados votamos contra esta recomendação, tá? Porque a gente não acha que no nosso cenário a gente pode ficar gastando 3 horas para investigar ou não, e principalmente porque até hoje eu não sei como é que define sepse possível, sepse provável. É algo extremamente etéreo isso, e eu duvido que isso vá para frente, porque realmente ficou bem complicado de especificar. Mas voltando ao que isso foi dito, né, foi isso. Se o choque está presente, não importa se é sepse definitiva, provável, possível, dê antibióticos imediatamente. Se o choque não está presente, você tem que decidir se a sepse é definitiva, provável ou possível. E aqui, se for possível, você investiga. Entretanto, é isso que a gente discute, né? Eu tenho realmente essas 3 horas, o que eu consigo fazer num pronto-socorro público brasileiro em 3 horas que eu não consigo fazer em 1 hora? Vale a pena atrasar no Brasil? Toda essa discussão é super complicada, né? E o que a gente resolveu fazer no ILAS, isso aqui está no site do ILAS, e aí depois vocês podem olhar se tiverem um pouco mais para a gente detalhar melhor, porque a gente tem muito slide aqui, né? É o que a gente já fazia antes, né? Então, vem lá de cima, a equipe de enfermagem foi sensível, o médico disse, não, tem um foco provável. O médico já disse que tem um foco provável.
né? Tem um foco, então eu vou mandar seguir. Se o doente tem disfunção orgânica, nós achamos que a sepse é provável e tem que fazer antibiótico. Se o protocolo foi disparado somente na CIS, e esse paciente tem disfunção orgânica, então, quer dizer, tem disfunção orgânica, a sepse é provável. Mas, se o protocolo foi disparado somente, né, com critério de CIS, a gente acha que até tem que olhar para fator de risco, como a gente sempre achou. Então, é uma amigdalite, Medina, é para parar o protocolo. Agora, o critério de CIS, num idoso cheio de comorbidade, é para seguir o protocolo, porque isso é sepse provável. E o que a gente fez mais ainda foi suspender depois que afastar, suspender depois que afastar. Portanto, qual é a mensagem que o Willis passa? Dê a primeira dose, depois você se afasta. Ah, isso não é possível. É possível sim. O Willis tem no banco de dados hoje quase 200 mil doentes, né? Uns 80 mil deles são pessoas que abriu o protocolo e não seguiu, e tem pelo menos uns 15 mil que mandou seguir e suspendeu o antibiótico. Tá? E a gente analisou o nosso banco de dados, a gente apresentou no Congresso Brasileiro e está prestes a ser submetido análise desses pacientes. São 50 mil pacientes do banco de dados do Willis, entre 2015 e 2019, portanto, aqui não tem Covid. Tá? E o que a gente fez aqui? A gente olhou para os pacientes, esses pacientes que foi descartado, tá? Aqui foi descartada a infecção, mas eles tomaram antibiótico, tomaram a primeira dose. Aqui são os pacientes que têm infecção sem disfunção, aqui são os pacientes que têm alguma disfunção, e aqui são os pacientes com choque. É bem complicado explicar, a gente pode deixar depois para as perguntas, mas vejam que no banco de dados do Willis, e a gente tem esses dados também por disfunção, os doentes têm só hipotensão, tem hipotensão e mais disfunção neurológica, tem disfunção respiratória, mas qual é a mensagem? Quando eu tenho um paciente com choque, o efeito do antibiótico até se perde. É o contrário no nosso banco do que está na literatura. É como se eu deixasse atrasar, eu perdesse o efeito, porque não vai mais dar tempo de salvar na nossa realidade. E, ao contrário, quando eu tenho só infecção sem disfunção orgânica ou só disfunção orgânica sem choque, eu vejo claramente o efeito da antibiótico terapia por hora. E eu vejo algum efeito, inclusive, em quem nem infecção tem. Por quê? Porque aqui eu estou medindo a performance da equipe, né? Porque o doente foi tratado rapidamente, porque essa é uma das grandes críticas que tem o pessoal do contrário antibiótico da primeira hora. Eles dizem que o que a gente está vendo é performance, é a equipe tratando rápido. Então, aqui eu estou vendo sim performance, porque o doente nem infecção tinha. Esses são os que suspenderam o antibiótico quando afastou a infecção. Sei que é meio confuso, mas a gente pode falar sobre isso depois. Bom, ressuscitação inicial. Mudança principal foi diminuir a força da recomendação com relação aos 30 ml por quilo. Tá? Isso era uma recomendação forte e agora uma recomendação fraca. Querendo dizer o quê? Individualiza a terapia. Né? Se você acha que o seu doente é um renal crônico, e olhe lá, porque o renal crônico fica hipovolêmico do mesmo jeito, mas não quer dar 30 ml por quilo, ok, apenas garanta que você está fazendo direito. Tá? E a gente pode discutir o negócio dos 30 ml por quilo no renal crônico depois. Mas foi realmente um reconhecimento de que o nível de evidência para isso é um nível baixo. Então, ok, em vez de ser uma recomendação forte, passou a ser recomendação fraca. Mas olha que interessante, só essa nova, são todos estudos observacionais, né? Mas especificamente esse estudo observacional é muito bacana. Ele mostra precisamente isso, ele observa que em pacientes onde é que houve associação entre ter aderência aos 30 ml por quilo e redução de mortalidade? No subgrupo de paciente com doença renal crônica e no subgrupo de paciente com insuficiência cardíaca congestiva, que é exatamente os subgrupos onde todo mundo tem medo de dar os 30 ml por quilo. Segundo ponto da ressuscitação inicial, que é uma novidade desse ano, é, além da história do lactato como alvo terapêutico, também o tempo de enchimento capilar, sugerindo-se usá-lo como um guia de ressuscitação adjunto aí às outras medidas de perfusão, e isso veio do estudo Andrômeda, que é um estudo conduzido pela Living, que é a rede latino-americana de pesquisa. O estudo Andrômeda é um estudo super bacana, ele comparou ressuscitação guiada por lactato com ressuscitação guiada por tempo de enchimento capilar e mostrou equivalência numa análise frequentista. Tá? Entretanto, quando você faz uma análise bayesiana, e esse estudo ele foi publicado pelo Fernando Zampieri trabalha conosco na UTI, ele é professor afiliado da nossa disciplina, né? Então, ele é um excelente pesquisador da BRICNET também,
Então, na análise bayesiana, a avaliação pelo TEC foi até superior à avaliação pelo lactato. Existe uma série de críticas com relação a esse estudo. Primeiro, que mediu o TEC a cada 30 minutos, o lactato só a cada 2 horas, queria normalizar o lactato e não reduzir o lactato. Normalizar o lactato não é uma coisa muito boa. Então, tem críticas, mas, essencialmente, ele pôs o TEC de volta ao cenário. E isso é uma contribuição super importante. Por outro lado, ele tinha um algoritmo de tratamento, que eu não vou detalhar, que é super complicado. Então, também dizer que TEC é bom porque dá para fazer em país de recurso limitado, não é bem verdade. Porque o que funcionou não foi só olhar o TEC, o tempo de enchimento capilar. O que funcionou foi usar isso aqui, né? A ressuscitação guiada por fluido responsividade, usar noradrenalina, dobutamina desse jeito ou daquele. Então, calma lá. Também não é uma maravilha, precisa alguém validar o TEC num cenário de recurso limitado, e não nas melhores UTIs da América Latina. E eles estão tentando fazer isso agora, que eu também não vou nem explicar isso aqui, mas está em curso o Andrômeda Choque 2, que vai de novo comparar TEC com usual care agora, porque não tem mais aquela coisa do versus lactato bem estreito, assim, bem certinho. Agora o Andrômeda 2 vai ser lactato, o tempo de enchimento capilar versus o usual care do outro lado. Está em andamento, vai levar uns 2, 3 anos para fazer. Tá? Tem alguns centros no Brasil. Em fluidos, qual foi a novidade? Cristalóides versus colóides, essa discussão nem existe mais, né? É cristalóide e pronto. O que veio de novo na Surviving foi sugestão de usar solução balanceada, tá? Ou seja, no nosso cenário brasileiro, a gente estaria falando de Ringer lactato e as soluções mais comuns no Brasil, que é o Plasma Light, tá? De onde veio essa sugestão? Ela veio da meta-análise disponível na ocasião, que eram estudos em cluster, e a gente aqui decidiu analisar somente o subgrupo de pacientes sépticos dos 3 estudos com randomização em cluster disponíveis na ocasião, que o estudo do Semler era o estudo maior de todos, um estudo americano. Mas aqui era somente o subgrupo, é uma análise de subgrupo, tá? Não existe nenhum estudo somente com paciente séptico. E havia aqui um sinal a favor de redução de mortalidade do paciente séptico. Depois desses 3 estudos, saíram publicados os 2 Mega Blaster estudos. Um deles, o nosso estudo, o BASICS. O BASICS foi conduzido pelo HCOR, dentro da BRIC. Nós randomizamos 11 mil pacientes no Brasil. Nós fomos um dos top enrollers lá no Hospital São Paulo. A gente randomizou quase 700 pacientes por BASICS, tá? E era qualquer paciente crítico que tivesse mais risco, né, de fazer lesão renal ou de morrer. E esse estudo foi publicado no JAMA e ele não mostrou diferença entre solução balanceada, no nosso caso, Plasma Light, e salina. Tá? O estudo do Semler, que é aquele outro estudo que eu mostrei, era Ringer lactato ou Plasma Light. Aqui não, é só Plasma Light, que é um dos problemas. Né? No subgrupo de pacientes sépticos, a gente também viu um sinal, mas um sinal não significativo. Tá? Depois, saiu publicado o Plus. E quando a gente desenhou o BASICS, a gente já fez em parceria com a ANSICS para a gente poder fazer uma meta-análise individual que está para ser publicada agora. Mas já foi publicada por nós, aqui é a Raymond e o Zampieri, são os 2 primeiros autores, isso aqui está errado, eles são igualmente o primeiro autor. Publicou na New England Journal of Medicine ano passado a meta-análise de todos os estudos. E quando você publica a meta-análise de todos os estudos, há uma certa probabilidade de soluções, porque a análise é bayesiana, há uma boa probabilidade, acima de 90%, de solução balanceada ser superior à solução salina, tá? Com uma redução de 4% de mortalidade, que pode variar entre o aumento de 1% e a redução de 11%, ou seja, aparentemente pode ser que funcione. No subgrupo de pacientes sépticos, é isso aqui que vocês estão vendo, tá? 14% a 1% com alta probabilidade de ser superior em pacientes com sepse. Entretanto, altíssima probabilidade de ser deletério em pacientes com traumatismo crânioencefálico. Nós estamos trabalhando na meta-análise individual, ela estava a ser submetida no JAMA essa semana. Com vasopressores, o que tem de novidade? Aqui não tem nenhuma novidade, continuou sendo noradrenalina a droga de primeira escolha. A gente só fez uma análise mais individualizada, comparando com cada um dos outros vasopressores, e é muito interessante a comparação de nora com vasopressina. A evidência de nora versus vaso, ela é moderada. Tem alguns estudos, o principal deles é o VANISH, que mostrou, como talvez vocês saibam, uma diferença num dos desfechos secundários, que foi a redução do uso de terapia substitutiva renal em quem tomou como droga de primeira escolha vasopressina. Eu acho muito interessante que ninguém tenha repetido esse estudo até hoje, com uma população maior,
porque a vasopressina é muito promissor, né? Mas, como droga de primeira escolha, apesar desta vantagem, um desfecho secundário, o board entendeu que noradrenalina, por ser mais comumente utilizado, mais disponível, mais barato, continua sendo droga de primeira escolha. Mas cadê a superioridade da noradrenalina em cima da vasopressina? Não existe. Se for existir para alguém, é para a vasopressina. Um típico exemplo onde um nível de evidência, né, sugere superioridade da vaso, mas a recomendação é para nora, porque o que manda não é apenas a evidência, certo? Entretanto, a gente decidiu colocar à parte uma recomendação sobre terapia combinada. Isto sim, existe uma evidência muito mais sugestiva, ou seja, o doente já está usando nora. E aí você vai aumentar a nora ou dar vaso com a dose mais baixa de nora, com o objetivo de poupar catecolamina. E poupar, portanto, todos os efeitos colaterais do excesso de catecolamina. Para isso, já existe mais evidência. E aqui a gente ficou mais tranquilo, né, com essa meta-análise, mostrando benefício em termos de redução de mortalidade, apesar de ser meio limítrofe para a redução do uso de terapia substitutiva renal, né, a gente decidiu fazer a recomendação com nível de evidência moderado, uma recomendação fraca, para se adicionar vasopressina em doses com a noradrenalina. Mas daí ficou um problema, com qual dose de noradrenalina a gente deve fazer terapia combinada? Aí complicou. Por quê? Porque cada um desses estudos, e eles têm tamanhos e desenhos diferentes, usou uma determinada dose de nora para associar a vaso. E aí não tem como recomendar, e aí a gente usa uma coisa dentro do GRADE, que é uma frase chamada in our practices. Então a gente rodou um survey entre os membros do board e cada um falou o que achava. E que na prática bateu mais ou menos com as diferentes doses usadas nesses estudos. E, portanto, sai um remark dizendo que qualquer dose, gente, não dá para dizer. Quem quiser usar com 0,2, ok. Quem quiser usar com 0,5, ok. Não dá para dizer. Certo? O maior estudo de todos é o VAST, e o VAST foi com mais ou menos com 0,2. Então, por exemplo, na nossa UTI, agora, a gente com 0,2 de nora associa vasopressina de rotina. Uma nova recomendação para monitorização e acessos é esta, que é super importante, né? Que é iniciar vasopressor em acesso periférico, noradrenalina em acesso periférico, mesmo que precise de dose alta, que for, independente disso, para evitar hipotensão. Parece meio óbvio, principalmente para a geração nova, mas a gente tem muito problema de refratariedade da equipe de enfermagem e da equipe das emergências e dos andares para iniciar noradrenalina. As pessoas mandam o doente hipotenso para a UTI, mas não ligam uma noradrenalina no andar. A gente que às vezes dá consultoria no ILAS para esses hospitais, tem hospital que é proibido, o sistema não deixa prescrever noradrenalina no andar. Olha isso, o doente tem que estar na UTI para tomar noradrenalina, né? E isso faz o quê? Hipotensão prolongada. E hipotensão prolongada tem a ver com mortalidade. Então, foi muito importante que a Survive deixou bem claro isso. Nível de evidência, very low, muito baixo, né? Agora, com o Clovers, a gente tem um pouquinho mais de evidência. Vou falar do Clovers, mas tem um dado secundário do Clovers, que é nos 500 doentes que tomaram nora em veia periférica, só 3 tiveram extravasamento com nenhuma complicação. Então, os estudos observacionais estão acumulando dados sobre noradrenalina em veia periférica e mostrando razoável segurança nisso. E essa talvez tenha sido, e essa aí era bem no meu grupo, né? Deu um trabalho infernal esse negócio. Qual era o pico aqui, né? O pico é o que fazer com o balanço hídrico do paciente nas primeiras 24 horas da ressuscitação. Então, ninguém está falando sobre balanço hídrico na UTI. Nada a ver com a rim isso aí, né, gente? Então, ninguém está falando sobre a associação observada, diga-se de passagem, observada entre balanço hídrico acumulado na terapia intensiva e desfechos desfavoráveis, tá? Nós estamos falando sobre o que fazer nas primeiras 24 horas de ressuscitação de um paciente em choque séptico ou sepse. E aí a gente foi olhar para a literatura e ver o que tinha a respeito. Decidimos ignorar todos os estudos observacionais, porque não há como nenhum método estatístico ajustar para o fato de que pacientes mais graves vão ter balanços hídricos mais positivos, e, portanto, balanços hídricos mais positivos vai ter maior mortalidade. É inajustável este achado,
certo? Então, estudos observacionais sempre vão mostrar balanço hídrico associado com mortalidade. Vamos olhar somente para estudo randomizado. E aí, quando a gente olhou para estudo randomizado, só existem esses meros 500 doentes em 5 estudos randomizados naquela ocasião. Tá? E a gente chegou à conclusão que, como o número era pequeno, os desenhos eram diferentes, a definição de que é restritivo e liberal era diferente, os alvos eram diferentes, simplesmente não dava para dizer nada naquele momento. Tá? E essa foi uma das poucas recomendações da Survival, dizendo não é possível fazer recomendação. O que no GRADE é quase uma heresia. Tá? Então, no GRADE, você que é o expert, você é o board, você tem que ser capaz de analisar a literatura e decidir. Então, é muito ruim que um board não diga, olha, é impossível dizer. Né? Diga, dê o melhor de cima, diga alguma coisa. Basicamente, essa é o que o GRADE diz para você fazer. A razão pela qual a gente fez isso é porque a gente sabia que em breve nós teríamos os resultados do Classic e do Clovers. E, portanto, a nossa recomendação ficaria velha. Ano passado saiu publicado o Classic. O Classic randomizou 1.500 pacientes, é na rede Escandinávia, né, para o balanço restritivo ou liberal, depois de receber 30 ml por quilo em média. Eles receberam mais ou menos isso. E não mostrou nenhuma diferença entre o grupo restritivo ou liberal. Aí, esse estudo, na verdade, ele não mostrou nenhuma diferença, mas quando você olha, por exemplo, para quem não tomou os 30 ml por quilo inicial, houve um certo benefício em manter a estratégia liberal e para quem recebeu menos, houve, desculpa, que é o contrário, né? Para quem recebeu menos ou para quem recebeu mais, houve um certo benefício restritivo. Então, esse estudo super bacana, porque você pode olhar para ele do jeito que você quiser, né? Então, pessoas como eu, que são mais liberais de fluido, dizem, tá vendo? Eu disse a vida inteira que pode fazer fluido para o doente e que não vai fazer mal. Para com isso, dá os 30 ml por quilo. Aí você pode, se você for anti-fluido, você vai dizer, não disse? Dá para ser restritivo. É seguro ser restritivo. Então, em suma, o que nós estamos dizendo aqui é que você só tem que ser um bom médico na beira do leito e fazer o melhor que você quiser. E que tanto faz, individualize o seu cuidado. Não faz mal o balanço ficar positivo no primeiras 24 horas desse paciente, né? Porque hoje a gente tem essa evidência. Se não bastasse essa, semana passada foi publicado o Clovers. O Clovers é da rede Petal, nos Estados Unidos, e também randomizou 1.500 pacientes, foi interrompido precocemente por futilidade, ou seja, incapacidade de demonstrar diferença no desfecho primário. Eles randomizaram também para duas estratégias, ditas restritiva e liberal, mas basicamente, depois de receber 1 ou 3 litros de volume, os pacientes iam para uma estratégia em que hipotensão, lactato, mandavam dar fluido, e na outra ligava nora precoce. Tá? Então, também tem um quesinho de nora precoce nos 2 estudos, na prática é isso, né? Você vai acabar tendo que dar nora precoce para o paciente. E, novamente, nenhuma diferença em nenhum dos desfechos. O que você vê é que houve, sim, claro, uma diferença na quantidade de fluido administrado, tanto nas 6 horas quanto nas primeiras 24 horas, uma diferença aí que foi basicamente de 2 litros entre o grupo restritivo e liberal. O tempo para iniciar vasopressor claramente foi diferente, mas a duração de vasopressor também, né? O pessoal do restritivo usou mais vasopressor. E sem nenhuma diferença em nenhum dos desfechos pré-estabelecidos. Portanto, o segundo estudo randomizado de monta, mostrando que, gente, vamos usar bom senso e parar de deixar os doentes secos na UTI. Mas também vamos parar de fazer o doente ficar com balanço excessivamente positivo. Não quero falar muito da parte de ventilação, porque nosso tempo já está indo bem rápido. Basicamente, a gente tem uma ausência de recomendação também para o uso de estratégias restritivas de oxigênio. A gente sabe os malefícios da hiperóxia, mas isso não está claro ainda, não vou me ater muito ao quê, mas só para dizer para vocês que vem por aí um estudo chamado MEGAROX, conduzido pela ANZEX, que vai randomizar 40 mil pacientes, né? O Brasil está envolvido no estudo, a BRIC está organizando esse estudo, o Hospital do Rim vai participar. E uma segunda recomendação que mudou um pouquinho foi sobre o uso de estratégias de recrutamento, tá? Em que foi dividido não usar manobras muito usadas no Brasil, né, que são as PIPs incrementais, a titulação de PIP. Então, tem uma recomendação clara para não usar,
e sugerir usar só as manobras tradicionais quando necessárias, e essa recomendação ela é advinda do estudo brasileiro, também do HCOR com a BRIC, o estudo ART, que foi publicado no JAMA, mostrando malefício e aumento de mortalidade com o uso das manobras tipicamente brasileiras de titulação de PIP. Terapia adjunta, também só nesses minutinhos que faltam, uma mudança na recomendação de corticoide. Antes a recomendação era não usar exceto em choque refratário. E mudou um pouco o jeito de escrever para dizer que em pacientes que estão continuando a usar e de precisar de noradrenalina, recomenda-se utilizar. E isso veio basicamente dos dois grandes estudos, que não são tão novos assim, né? O Adrenal e o APROX. O Adrenal mostrou melhora em desfechos secundários, com redução do tempo de ventilação mecânica, redução da transfusão sanguínea, redução do tempo de UTI, e isso mostrou em pacientes menos graves, só em uso de noradrenalina, e o APROX mostrou redução de mortalidade, porque o critério de inclusão do APROX selecionou uma população mais grave, com pontuação em vários dos sistemas do SOFA. Então, aparentemente, um paciente em choque séptico mais grave até reduz mortalidade. O paciente com choque séptico menos grave reduz desfechos secundários, né? Então, com isso, houve essa mudança na recomendação do corticoide. A história da vitamina C também é muito interessante, né? Para quem acompanha a literatura da terapia intensiva, o Paul Merrick, que é um dos ícones da terapia intensiva, publicou um estudo observacional no CHEST, que é uma boa revista, mostrando que ele observou uma redução de 60% de mortalidade em pacientes quando ele usou o coquetel com vitamina C e tiamina, né? Então, veja bem como é ruim ser um ícone quando você não segue algumas regras básicas de boa ciência, né? Então, ele fez uma hecatombe nas terapias intensivas do mundo. E o CHEST tem uma certa responsabilidade ao publicar um estudo observacional com um resultado que é impossível de obter. Não existe nenhuma intervenção na sepse que seja capaz de reduzir 60% de mortalidade. Isso é impossível, não é factível isso. E esse estudo mudou a prática. Um estudo observacional em 300 doentes mudou a prática em muitas UTIs do mundo, porque veio assinado por Paul Merrick e chancelado pela CHEST. Obviamente, nós aqui não fizemos vitamina C de jeito nenhum, né? Mas começaram a surgir os primeiros estudos com vitamina C. E logo, na época da Surviving, a gente já tinha alguns estudos com 500 doentes e que teria sido possível já ver, obviamente, 60% de redução de mortalidade. E a gente não viu isso. Vejam que a gente viu uma tendência a benefício na época em que a gente fez a Surviving, né? Ainda assim, dado a todos os problemas nesses estudos, a gente fez esta recomendação, sugerimos contra, até que os novos estudos que estavam em andamento fossem publicados. Então, em 2021, essa foi a nossa recomendação. Dito e feito, entre esses estudos e o Lovett, saíram mais 3 ou 4, que não interessam aqui, nenhum deles mostrando benefício, até que o estudo definitivo foi publicado ano passado. O Lovett randomizou 850 pacientes, foi interrompido precocemente por malefício no braço da vitamina C. Portanto, hoje a gente não pode usar. Tá? Bom, não vou falar nada sobre terapia substitutiva renal, só trouxe aqui as 2 recomendações que existem sobre terapia substitutiva renal e elas não mudaram, elas continuam as mesmas. A fazer terapia contínua intermitente, baseada nos pouquíssimos estudos que existem na literatura, totalmente discutível isso, a gente pode depois falar um pouquinho a respeito, e uma evidência moderada contra o uso precoce de terapia substitutiva renal, como vocês bem sabem, baseada muito no estudo novo do START-ACIU. Bicarbonato também é uma mudança muito boa para nós, né? Eu acho que a gente sempre fez uns bicarbonatos assim, meio querendo fazer, mas a Surviving, todo mundo dizia, não faça bicarbonato, exceto se o pH estiver abaixo de 7,2, uma coisa contra o bicarbonato muito grande, né? E a recomendação agora continua sendo contra o uso do bicarbonato, mas por conta do estudo BICARB-ICU, que randomizou pacientes com pH abaixo de 7,3, nas UTIs, não foi somente de sepse, né? Mostrou que no subgrupo de pacientes que tinha a lesão renal aguda, houve um benefício, né? Então, esse estudo foi um estudo que mudou a nossa prática. É um estudo pequeno, ele precisa ser repetido, até porque é uma análise subgrupo, tá? E a gente tem que sempre lembrar que ele usa um bicarbonato diferente do nosso, mas nos pacientes com
a lesão renal aguda, houve um benefício em termos de desfecho composto, que era a mortalidade e novas disfunções orgânicas no dia 7. Ele mudou tanto a prática das UTIs, quanto mudou um pouco a história do bicarbonato. Hoje, várias redes de pesquisa no mundo estão fazendo estudos com bicarbonato. E eu acho que a gente vai ter mais fortalecimento do nível de evidência aí nos próximos anos. Por último, o último grupo da Survive é um grupo novo, que não tinha nas outras Survives, que são sobre os desfechos de longo prazo. Eu não vou citar todas as recomendações que tem. Logicamente, o nível de evidência para isso é pequeno, mas é muito importante. A Survive deu uma força especial a todos para lembrar que sepsis é uma doença crônica, esses pacientes precisam de cuidados nos pontos de transição, tanto dentro do hospital, do pronto-socorro para a UTI, quanto da UTI para o andar, quanto do andar para fora do hospital. Eles precisam da equipe multidisciplinar para que esse cuidado seja mantido durante toda a linha do cuidado do paciente séptico, precisam de material educativo verbal, escrito durante a internação, após a alta, precisam de reconciliação medicamentosa, precisam de acompanhamento a longo prazo. Nós temos dados brasileiros hoje que mostram um cenário muito ruim, todo mundo fala do pós-Covid, sendo que o pós-sepse está negligenciado há muitos anos no nosso país, são pouquíssimas as pessoas que efetivamente cuidam desses pacientes, e a gente sabe que eles têm sequelas motoras, sequelas cognitivas, sequelas psicológicas, que estão aí presentes até um ano após a alta. Eu não vou me alongar, vou deixar com vocês aqui o site Reabilita Sepse, que é uma iniciativa recente do ILAS, onde a gente tem uma equipe multiprofissional que gravou aulas e vídeos de orientação aos pacientes sépticos e que pode ser usada por todo mundo ali para dar seguimento aos pacientes com alta. Então, só para terminar, acho que eu convenci vocês que sepse continua relevante. O que a gente abordou fundamentalmente foi que a triagem deve ser feita com base em ferramentas sensíveis, que continua importante dar antibiótico na primeira hora, cuidado com o uso excessivo, principalmente no cenário de alta mortalidade que a gente tem no nosso país, que na ressuscitação inicial é logicamente importante continuar dando fluidos, mas não necessariamente 30 ml por quilo, e que a gente precisa ter uma abordagem global da perfusão e incluir o tempo de enchimento capilar nessa abordagem. Nós devemos dar cristalóide sem dúvida, e muito provavelmente sim, solução balanceada, noradrenalina, mas pensar sempre na terapia precoce aí, associada com vasopressina, não deixar o nosso doente hipotenso de jeito nenhum, portanto, ligar nora em veia periférica. Balanço hídrico em 24 horas não é relevante, nós devemos depois iniciar uma fase de derressuscitação nesse doente, quando ele estiver pronto para essa derressuscitação, buscar a normoxemia, não a hiperóxia de jeito nenhum, e não sabemos se a gente pode ser restritivo, recrutar os nossos pacientes somente com muito cuidado, dar corticoides, não dar vitamina C, talvez dar mais bicarbonato do que a gente vinha dando ultimamente, e sempre lembrar que a sepse é uma doença crônica, e por último convidar vocês aí para o nosso fórum, que será no mês de maio, aqui em São Paulo. Muito obrigada novamente aí pelo convite. Então, obrigado, Flávia. Eu queria chamar a atenção para esse slide, que é bastante interessante, como você faz uma produção científica e publica em revistas de alto impacto, com coisas do cotidiano. Assim. Não tem, isso envolve bastante pensamento, e não se mostrou assim, não tem uma tecnologia absurda, alguma coisa que nós não podemos acrescentar. Então, a monitoração de acesso. Então, eu posso administrar em veia periférica, combinação de corticoide, vitamina C, bicarbonato, qual que é o tempo para administrar antibiótico. São todas as ferramentas que nós já temos disponível há muito tempo e que você vai aprimorando, organiza de uma forma de estudo multicêntrico, com um número muito grande de pacientes, e consegue fazer umas publicações do ponto de vista de prática clínica extremamente importantes em revistas com índice de impacto excepcionais. Assim. Então, isso é que envolve bastante pensamento, né? Em cima daquelas coisas que nós já fazemos no cotidiano e que vai sendo aprimorado. Parabéns por isso nós podemos aprender para aplicar no nosso cotidiano, no transplante também, que muitas vezes nós ficamos esperando alguma nova solução mágica, e
você trabalha naquelas coisas que você já tem disponível e vai aprimorando. Parabéns assim, por essa, além de toda a assistência que você faz. Como eu mencionei, você tem um índice de impacto de 61, mais de 12 mil citações, e mereceu recentemente o seu perfil publicado na revista Lancet. E eu queria deixar aberto para perguntas, assim, mas chamou bastante atenção como você lida com o cotidiano nas ferramentas que você já tem disponível. Queria que você comentasse isso. Eu acho que muito do que a gente faz hoje, né, e algumas publicações do ILAS são derivadas disso, são realmente estudos observacionais e estudos de ciência da implementação, que são coisas importantes, né? A gente faz coisas de estudo randomizado também, né? O BASICS, imagina, o BASICS deu um trabalhão enorme, eu sou segunda autora do BASICS, né? E o BASICS, só ele gerou 5 publicações secundárias até hoje, todas elas em revistas boas. Então, existe um lado de ciência de altíssima qualidade, entende, Medina? Que é muito difícil de fazer. E a gente está ali discutindo a meta-análise individual, com reunião quase mensal com os australianos há quase um ano. Parece uma coisa simples fazer uma meta-análise individual, não tem nada de simples. Então, existe uma coisa que é, ok, top do top, randomizar 11 mil doentes. Existe um outro lado, entende? Que é fazer um estudo observacional e observar a prática usual, que é fazer um estudo de implementação, como é que você muda a realidade, né? Existe fazer parte de boards, né? Que tentam pegar tudo isso e gerar evidências. Eu acho que isso tem a ver com você conseguir ter uma mente que valoriza um pouco de tudo isso, né? As pessoas têm muito preconceito, às vezes, contra estudos observacionais. É que também tem que ter um pouco de preconceito. Por exemplo, tem que ter preconceito contra o estudo do Paul Merrick, né, gente? Veja bem. Então, tem que ter um pouco de preconceito mesmo contra o estudo observacional. Mas se você faz um bom estudo observacional, como o nosso, um estudo de um dia de prevalência, foi publicado na Lancet Infectious Disease, que eu nem sei há quantos anos o fator de impacto, mas deve estar, sei lá, 50, não sei. Mas deu um trabalho enorme aquilo, porque é um estudo com UTIs randômicas. A gente levou mais de 1 ano e meio para recrutar as UTIs. É você pegar uma lista de UTIs, sortear e ficar ligando para todo mundo que você não conhece. E dizer, você coleta dado um dia? Topa. Parece que não dá trabalho, mas levou muito tempo. O estudo pediátrico levou mais de 1 ano e meio para organizar. E a gente não conseguiu fazer o estudo pronto-socorro. Foi impossível. Então, dá trabalho o estudo internacional. Depois a Marina, depois a Érica. Caminhando ainda nessa linha, doutora Flávia, eu destaquei aqui algumas frases da apresentação e eu queria fazer uma pergunta e um comentário, né? Do tipo, o algoritmo, mas você tem que decidir. O médico acha que tem um foco provável, individualize a terapia e agora volta do exame físico com um tempo de enchimento capilar. Então, me parece que isso bota muito foco na pessoa, no profissional de saúde, seja ele médico ou não médico. E nesse ponto, a minha pergunta é o quanto que os nossos profissionais de saúde hoje, especialmente os nossos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, estão adequadamente treinados para lidar com essa situação, e especialmente num ponto de se a gente tem medidas de aderência pelo menos aos pontos mais críticos do atendimento à sepse que você destacou, e o quanto que isso é diferente no Brasil e em outros países mais avançados. E um segundo ponto em relação ao resultado do Spread Study, que me chama muito a atenção essa questão da diferença entre o público e o privado, mas, por outro lado, é um paradoxo do nosso país, é o que seria de nós se não tivéssemos um sistema único de saúde, um sistema universal, né? Então, a minha pergunta em relação à questão da universalização do atendimento, se a gente tem comparação dentro dos países que são de baixa renda ou de média renda, ter ou não ter um sistema universal, se isso impacta nos desfechos de pacientes críticos e de sepsis. Primeiro, essa questão da aderência é muito engraçado isso, né? A gente tem um dado enviesado dentro do ILAS. Dentro do ILAS, quando a gente fez o spread, o dado da aderência não é lá muito bom. Eu não vou me lembrar de cor qual que é, mas ele é totalmente diferente do dado de aderência do ILAS. Quem está no ILAS é quem está envolvido no processo de melhoria de qualidade. E aí a nossa aderência ela é muito boa. A nossa aderência a antibiótico de primeira hora é quase 80%.
ela é muito maior do que a aderência no SEPT1, que é o programa obrigatório dos Estados Unidos. Por quê? Porque era um pouco viciada, né? Nos Estados Unidos é obrigatório. Então, quando você faz mandating, você gera um problema. Quando as pessoas se filiam ao ILAS e tem aquele trabalho insano que vocês conhecem bem de digitar, significa que elas estão empenhadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que é possível. É totalmente possível ter, né? Independente se você trata no público ou privado. A aderência nos hospitais públicos do ILAS ela é pior. E implementar em hospitais públicos é muito difícil. A gente dá consultoria gratuitamente para alguns hospitais públicos no ILAS e que a gente bate em cima há tempos e não consegue andar para frente. Mas quando consegue andar, vai bem. Essa semana passada eu estava com o Hospital do Nordeste, que a gente faz consultoria para eles, e eles estão mudando completamente a realidade deles em termos de performance. Tá? Então, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho totalmente possível. Só acho muito difícil. E é muito possível ter aderências, e nas nossas conversas, por exemplo, no board da Surviving, com o Mitchell Levy, ele fica assustado de ver como nossa aderência, por exemplo, antibiótica é maior que a americana. Na amostra viciada do ILAS, deixando isso bem claro, certo? Segunda pergunta. Na amostra não viciada do spread nas UTIs, a mortalidade de hospitais públicos e privados nas UTIs é igualzinha. Não tem nenhuma diferença. Todos os estudos até o spread mostravam diferença de mortalidade entre UTIs públicas e privadas brasileiras. Por quê? Porque não era uma amostra randômica. Então, quando você vai e convida pronto-socorros ou UTIs para participar, quem participa, Lúcio? As melhores UTIs públicas e as melhores UTIs privadas. E aí sim a gente perde. Porque as melhores UTIs privadas são realmente muito boas. Quando você chama uma amostra randômica, você está chamando quem? A média. Então, não entrou a UTI do Einstein, não entrou a UTI do Sírio, não entrou a UTI do Oswaldo. Entrou a média das UTIs privadas e a média das UTIs públicas, e não houve diferença significativa no spread UTI de performance, não digo, mas de mortalidade por sepse. Porque o nosso SUS é muito bom perante a média do sistema privado. Quando a gente chamou os prontos-socorros, não foi aleatório, foi voluntário. Quem veio? Os prontos-socorros capazes de se organizar para coletar dados. Nós chamamos, agora estou me lembrando, 154 prontos-socorros, a gente chamou uns 300 prontos-socorros, que disseram que ia participar. 154 responderam o questionário de avaliação, quem eu sou. Ou seja, disseram, eu vou participar. 74 participaram. Quem não participou, quem não deu conta. Quem não deu conta? Quem não é bom. Então, quem participou é viciado, não tem solução. Ou por que um estudo está na Lancet Child and Adolescent e na Lancet Infectious Disease e o outro está também numa revista boa? 7 de fator de impacto é um baita fator de impacto. Mas não foi recusado nas Lancets. A gente mandou para a Lancet Infectious Disease também. Porque não é amostra randômica, é um dado viciado quando você faz a amostra de conveniência. Respondendo a sua pergunta, o SUS é muito bom. Marina. Flávia, o princípio fundamental da abordagem de sepse é a suspeita da infecção, né? E que avanços nós tivemos e o que a gente ainda precisa ter nesse ponto? Suspeita de infecção, recurso diagnóstico. Por exemplo, clara o desequilíbrio imunológico que um vírus pode causar, né? E a abordagem de uma doença viral, respiratória viral, é diferente de uma pneumonia bacteriana. O que você vê que a gente pode melhorar, né, nesse passo anterior à suspeita, né? Uma pancreatite aguda causa um desequilíbrio absurdo do sistema imunológico inflamatório. É diferente? É igual? Passa pelos mesmos processos? O que a gente pode melhorar ainda? Essa pergunta é muito difícil, Mariana. Vamos lá. Você está me perguntando que é que eu não sei se eu concordo com a sua primeira frase. Você falou assim, o diagnóstico de sepse passa pela suspeita de infecção. O diagnóstico de sepse passa pela suspeita de sepse. Sepse é disfunção orgânica. Então, o diagnóstico de sepse passa pela nossa capacidade de identificar a disfunção orgânica e tratá-la.
ou o nosso diagnóstico, ou a nossa capacidade estará em prevenir a sepse. E aí a sua pergunta é importante. Entendeu o que eu quero dizer? Então, porque se eu já tiver com sepse, eu acho que eu tenho que tratar a sepse até eu conseguir afastar a infecção, é diferente. Você falou suspeita de infecção. Eu diria que eu tenho se eu tiver sepse, se eu tiver disfunção orgânica, eu inverto o raciocínio, eu tenho que afastar a infecção. Tratar como até que eu afaste a infecção, porque a mortalidade é alta demais se aquilo for sepse. Então, eu vou dividir sua pergunta em duas partes. Então, primeiro, se eu estiver frente a um doente que tem disfunção orgânica e eu não conseguir afastar sepse, eu vou tratar como sepse e a CCH vai brigar comigo se eu estiver fazendo isso muito. Certo? Porque eu vou dar uns antibióticos a mais, não vai ter solução. E na população que vocês lidam, isso é um problemão. Né? Outra coisa que eu posso tentar fazer, que eu acho que é mais a ver com a sua pergunta, é, no meu doente sem sepse, sem disfunção, posso eu prevenir sepse se eu conseguir suspeitar de infecção e fazer esse diagnóstico mais precoce? Aí eu acho que você está me perguntando assim, como é que entra hoje as novas técnicas para fazer diagnóstico do agente etiológico? E qual que é o papel que eu tenho de técnicas moleculares avançadas, de point of care, da minha rapidez de ter diagnósticos de culturas, né? É isso que você está me perguntando? Eu estou respondendo mais ou menos? Você dividiu exatamente o raciocínio confuso. Não é um raciocínio confuso, porque é confuso, né? Então, eu acho que eu trataria a sepse e colheria tudo que eu tenho direito, e se eu conseguir achar um outro diagnóstico que explique a minha disfunção, se eu conseguir isso, vier junto com tudo negativo, eu vou suspender o meu antibiótico, porque, pelo amor de Deus, nós estamos usando muito antibiótico. Ou eu vou fazer o contrário, o meu doente está com uma cirzinha ali, com uma febre e tudo mais, eu vou colher tudo e vou ver o que está acontecendo com ele. E aí eu acho que existe hoje um papel super importante da parceria com a microbiologia, com o laboratório, com o infectologista, que vai estar do nosso lado, né? E que as técnicas moleculares cada vez mais vão nos ajudar, porque elas estão provendo diagnóstico rápido. E não só o diagnóstico rápido, como elas estão nos dando qual antibiótico a gente deve dar, entende? Agora, a relação custo-efetividade disso é que ainda está um pouco confusa. Então, eu acho que a gente precisa mais parcerias, mais estudos e mais elaborar um pouco melhor essa questão da custo-efetividade, o quanto é que custa, o quanto economiza, o quanto é racional eu pôr um point of care, eu colocar técnicas moleculares rápidas. Isso realmente vale essas 24, 48 horas de antibiótico de amplo espectro que eu vou economizar? Eu não tenho certeza. A minha tendência é achar que sim, mas vamos ter que trabalhar um pouco mais nisso. A última pergunta da Érica, depois nós encerramos. Flávia, quais seriam os seus comentários em relação ao controle glicêmico, né? Abaixo de 180, 150, qual que é o mínimo, a variabilidade glicêmica que é importante, qual que é a sua visão do manejo da glicemia na UTI? Isso não mudou, Érica, por isso que eu não falei, tá? Então, hoje continua sendo a orientação manter o controle glicêmico abaixo de 180, tá? O controle estrito 110, 140, esse foi objeto da Survive anterior, né? Onde a gente chegou à conclusão que não há por que fazer controle estrito por causa do NICE Sugar. Então, 110, 140 caiu por terra. Este ano foi revisitado, foi visto que não há nenhuma nova evidência e mantida a recomendação de fazer controle até 180, tá? Eu acho muito importante, eu acho que a gente peca, e eu acho que a gente peca muito, exatamente porque ficou meio assim, banalizou-se um pouco isso, a gente está dando menos atenção do que devia a controle glicêmico, né? A gente deveria ter um pouco mais de rigor com relação a isso. Se a gente for nas UTIs brasileiras e fizer um survey sobre isso, a gente vai ver que o descontrole glicêmico é hoje um pouco endêmico nas UTIs, né? Exatamente por conta dessa sua pergunta aí, quer dizer, depois que caiu por terra o negócio dos 110, 140, o povo agora não liga mais. Se chegar nas UTI, está lá tudo 200, 220. Nós voltamos para trás, para o passado, né? E a gente precisa ter mais atenção com isso. Tem o protocolo de sepsis. Pacientes que chegam no hospital privado com amidalite, ele entra no protocolo de sepsis e algumas vezes ele vai para terapia intensiva. Como é que vocês estão resolvendo isso?
Eu acho, o ILAS, né, eu sou coordenadora, uma das fundadoras e hoje coordenadora geral do ILAS, então muito que a gente faz hoje no Brasil é justamente aumentar a percepção das pessoas sobre a importância da sepse, sobre a importância de pensar sempre em sepse, né? E faz parte disso ter protocolos de sepse implementado não somente em hospitais privados, mas também em hospitais públicos. E eu acho que existem desvios deste protocolo. Eles são mais frequentes nos hospitais privados, porque é onde você não tem a restrição do leito de UTI. Mas num protocolo bem implementado, Medina, não é para acontecer isso, né? Então, eu acho que aqui o que a gente tem é um desvio do que é para acontecer. O que é para acontecer? É para acontecer a suspeita, é para acontecer o aumento de sensibilidade, é para a enfermagem estar empoderada e sim, disparar a suspeita com base, idealmente, em critérios de CIS. E é a médica estar empoderada e capacitada para frear. Então, frear e não mandar seguir no caso de uma amigdalite ou de uma IVAS. Então, eu acho que o que acontece é um desvio daquilo que está lá e, muitas vezes, por falta de treinamento adequado da equipe médica. Então, é para disparar o protocolo e não mandar seguir. O que acontece quando manda seguir é um pouco do medo do médico de errar. Vai errar? Vai ter uma hora que o médico não mandou seguir e, em vez de ser uma amigdalite, era uma mastodite, era um abscesso amigdaliano, e vai errar. Então, a questão aí é sempre o custo-benefício, né? E não mandar para UTI o paciente com amigdalite. Nem todo paciente com sepse precisa estar na UTI, isso é muito claro. Você também é uma informação? Não, com certeza. Nem tendo sepse, amigdalite com certeza não, mas nem tendo sepse, todo paciente não precisa estar na UTI. Eu acho que isso é bem estabelecido. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença da professora Flávia aqui. Um prazer, uma satisfação enorme. Antes de endereçar minha pergunta, dizer que eu fui residente no Hospital São Paulo, aqui na Unifesp, e a Flávia é uma das pessoas mais marcantes na formação dos residentes de qualquer especialidade clínica dentro do Hospital São Paulo. E para nós é uma grande honra recebê-la aqui e ter atendido o nosso convite. Obrigado, doutora Flávia. Eu queria aprofundar um pouquinho a pergunta do professor Medina, no sentido da questão da sensibilidade da identificação da sepse, que tem como ponto, acredito que principal, a triagem da disfunção orgânica, né? E pacientes com disfunções orgânicas crônicas, quer sejam cardíacas, hepáticas ou até renais, que é a nossa população, eles já têm uma vulnerabilidade maior a quadros sépticos, né? O quanto que esses pacotes, que servem muito para o médico na ponta, precisam ser ajustados para esse tipo de população, ou isso inviabiliza o tratamento, o atendimento de uma forma mais generalizada? É uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação aos scores de predição, que vão nos ajudar, inclusive, a alocar pacientes em determinados locais do hospital ou definir recursos. O quanto que, para a nossa população com alto índice de comorbidades e de já disfunções orgânicas crônicas, esses índices, esses preditores de gravidade, especialmente SOFA ou qualquer outro que nós utilizamos, precisam ser ajustados. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Então, a primeira pergunta é, se os pacientes já têm disfunção crônica, como é que eu faço com essa triagem? E isso você está dizendo, tanto faz o cenário, né? Se é o cenário da unidade de internação, se é o cenário da UTI ou se é o cenário do pronto-socorro. Tá. Então, essa é uma pergunta difícil, né? E principalmente se for uma disfunção, por exemplo, neurológica, que eu acho que é a mais complicada de todas, porque as outras não são complicadas, né, Lúcio? Vamos considerar. Se o paciente tem uma disfunção hepática, dificilmente você vai considerar a disfunção hepática como um sinal de sepse. Vamos falar das que importam mesmo, que é disfunção neurológica, disfunção hemodinâmica, disfunção respiratória, né? Disfunção renal, uma piora da disfunção renal, isso vai ser bem difícil, ainda mais aqui no cenário de vocês. Dizer que está séptico porque piorou um pouquinho o rim, essa é uma sutileza aí que é desafiadora em qualquer hospital e aqui então nem se fala, tá? Mas eu acho que aqui a questão é a sensibilidade e não tem como a gente se fiar em scores ou SOFAs, ou muito menos ainda quick SOFAs, para perceber isso. O único jeito, no meu entendimento, de perceber isso é a equipe bem treinada para essas sutilezas, de que o doente estava assim e agora ele está diferente.
E aí a enfermagem tem que estar treinada em perceber que o doente está diferente. E este diferente tem que disparar o protocolo de sepse. Então, por exemplo, na UTI é a mudança da disfunção. Eu estou com doente entubado, eu estou com doente com esta PF, ou estou doente com esta dose de droga vasoativa, e é muitas vezes a físio que vai perceber que o doente mudou, que a PF mudou. Por que mudou? Será que é sepse? É o doente que veio do pós-operatório e está usando nora, e agora ele mudou. Eu estou aumentando muito esta nora. É uma sepse. Então, a sua pergunta é extremamente difícil, é isso que tem um embate entre quem acredita nos disparos automáticos de protocolo de sepse, que não é o meu caso, e quem acredita em treinamento da equipe na beira-leito para perceber mudanças no quadro clínico. Tá? Então, isso já vai um pouquinho ao encontro da sua segunda pergunta. Os scores, machine learning, inteligência artificial, disparo automático de protocolo de sepse, isso tem validação? Olha, dizer assim, não tem. Tem. Se você for na literatura, tem até revisão sistemática sobre como o disparo eletrônico do protocolo ajuda ou não ajuda. Normalmente, o que acontece com esses disparos eletrônicos, que tem a ver com o que você está falando, né? Ou seja, é aquela mudança numérica da coisa e não a sutileza do médico, físico, enfermeiro, a equipe multi na beira do leito. Eles costumam melhorar o disparo, melhorar a aderência, mas não altera o desfecho. Porque muitas vezes o braço aferente melhora por causa do disparo, mas se você não treinou a equipe o suficiente para ela não precisar desse disparo automático, o braço eferente não vai estar bom. Além do que, existe um grave problema de fadiga de alarme. Então, tentando responder a primeira parte da pergunta, eu, assim, muito acredito em percepção clínica da beira-leito, da mudança da disfunção crônica, ou da disfunção aguda por uma outra causa que não seja infecção. Tudo respondido? Perfeito. A segunda coisa que é scores para definir gravidade e alocação. Eu também não sou muito a favor disso, não. Eu acho que nós somos médicos, enfermeiros, físios e todo o resto da equipe, e nós sabemos julgar isso melhor do que um número na maioria das vezes. Então, eu costumo dar 2 exemplos. Vou usar um SOFA. Primeiro que SOFA já é ruim, porque o SOFA vai entrar dentro do SOFA as disfunções crônicas do doente. E são justamente as disfunções crônicas que muitas vezes vão fazer esse doente perder prioridade para ir para uma UTI. Porque vai pontuar coisas que fazem ele perder prioridade na regra do Conselho Federal de Medicina. Se eu tenho um paciente DPOC ou O2 dependente, isso significa que ele precisa ir para a UTI, mas ele perde O2 dependente com 3 internações prévias no último ano, blá, blá, blá. Ele muda de categoria dentro da priorização de UTI, não muda, ele passa a ser 1 para 3. Então, eu sei que ele precisa de UTI, mas eu não sei se eu vou levá-lo para UTI. Só para dar um exemplo de coisas que a gente leva em consideração na hora de priorizar ou não a alocação e que não estão lá no número, e ele vai pontuar mais. Outra questão que não entra nos scores é a idade. Não entra em SOFA, né? E isto, às vezes, me faz querer levar, porque esse paciente vai precisar de mais suporte. Quick SOFA, a gente vai falar um pouquinho sobre ele na aula, né? Super baixa sensibilidade. Então, o que eu acho? Eu acho que os scores, eles vieram como um adjunto, né? E na prática, a gente não precisa deles. Você tem eles, se você é um bom clínico, um bom emergencista, você tem eles na sua cabeça, intuitivamente. Você está vendo a gravidade do doente do seu lado. E não é eles que vão te decidir se você precisa ou não de UTI. E muito menos decidir a prioridade de um paciente sobre o outro para o seu único leito de UTI. Existem outras coisas que fazem a gente se embasar. Essa é a minha opinião. Está validado? Uma pergunta científica. Está validado que existe esse score que define que um doente tem que ir para a UTI, tem que ir para a enfermaria, igual os que a gente tem para pneumonia e que funciona razoavelmente bem no pronto-socorro? Não. Não que eu tenha este conhecimento. A Marina trabalhou bastante aqui durante o Covid, organizou todas as publicações, todo o modelo nosso de atendimento. Marina. Bem, primeiro, doutora Fábio, muito obrigada. Eu compartilho sua gratidão. Também fui residente da escola, eu sou egressa da UFMG, então eu tenho uns carinhos especiais ainda a mais. E a minha pergunta, ela não tem, assim, totalmente a ver com isso, mas ela tem a ver com o seu trabalho de
dessa organização, e na Covid isso ficou super, super evidente com tudo que a coalizão fez, né? Eu queria entender um pouco esse bastidor e o que você mudou de opinião lá em 2015, 2016, pré-pandemia, as nossas dificuldades de manejo do paciente grave, e agora nós fomos forçados a abrir leitos de UTI, fomos forçados a abrir equipes multiprofissionais em diversas situações. O que você viu de diferente que a gente pode seguir depois desse esforço todo que teve que ser feito, passar de 30 e poucos para 80 e tantos leitos de UTI? O que você, nesse bastidor, como estudiosa e trabalhadora de frente, o que você vê que a gente pode aproveitar? Você está dizendo assim, como se fosse o legado, né, da pandemia? Legado eu acho meio forte. Não deixa de ser, um né? aprendizado. Eu acho que uma das coisas que a gente mais aprendeu e mais ganhou foi como... E isso é uma coisa que nós, especificamente ali, no setor de terapia intensiva, dentro do Hospital São Paulo, já tínhamos, mas ainda assim a gente melhorou muito, a gente aprendeu a trabalhar mais ainda em time. Então, dentro de qualquer dos universos que a gente falar, dentro do nosso pequeno universo, que não era tão pequeno assim, né? Do setor de terapia intensiva, dentro do nosso universo, Hospital São Paulo, dentro do nosso universo um pouco mais ampliado, Escola Paulista de Medicina, Unifesp, hospitais irmãos, tipo Hospital do Rim, hospitais dentro da coalizão, BRICNET, que é a nossa rede de pesquisa, e, por exemplo, terapia intensiva mundial. Todos nós aprendemos a trabalhar mais em time, a desapegar um pouco, sabe, daquela coisa, sou eu que faço, é meu, eu que vou crescer, eu que tenho que fazer isso para eu ter a glória, eu ter Então, eu acho que todo mundo se ressignificou um pouco, sabe? O que significa eu crescer e todos crescerem juntos. Então, isso eu acho uma das principais coisas que a pandemia trouxe. Nós já tínhamos várias características, tanto dentro do nosso setor, quanto, por exemplo, na rede de pesquisa que eu hoje coordeno, né? Eu sou hoje presidente da BRICNET, que é a Rede Brasileira de Pesquisa e Terapia Intensiva, que é o que foi para dentro da coalizão, né? A coalizão era dos hospitais de excelência, a BRICNET estava lá junto. Então, eu acho que a gente já tinha um pouco disso, desse trabalho coletivo, de compreender na essência que quando um cresce, todo mundo cresce junto. O ILAS é muito assim também, né? O ILAS é um trabalho desapegado, todo mundo ali contribui e entende que todo mundo vai crescer junto. Então, eu diria que esta é uma das maiores coisas que a pandemia fez. E dentro do Hospital São Paulo não há dúvida disso, né? As disciplinas passaram a trabalhar mais juntas, grandes amizades se solidificaram durante a pandemia, outras antigas amizades cresceram mais ainda, né? Então, eu diria que essa foi a principal coisa. Trabalhar sob estresse nos fez melhores, bem melhores. E agora, um grande legado da pandemia foi a utilização da ferramenta de telesaúde para atendimento. Também. Principalmente na nossa área. A gente não teve esse privilégio, né? Então, isso que eu queria perguntar para você. O que a telesaúde ajuda na terapia intensiva agora? Ótima pergunta. Então, eu já vi algumas unidades de terapia intensiva que passam visita em unidades de terapia intensiva de hospitais comunitários, hospitais mais distantes, que têm menos recursos, que passam visita na beira do leito, acompanhando tudo através de imagens. Como que você vê? O que a telesaúde está ajudando agora na medicina intensiva? Eu tenho pensamentos conflitantes sobre isso. Primeiro, eu tenho que fazer um disclosure a respeito disso, tá, Medina? Assim, eu sou muito focada, eu fui da diretoria da MIB, eu sou muito focada na questão da defesa profissional do intensivista. Então, primeiro, meu disclosure. Então, isso me faz ter pensamentos conflitantes sobre isso, tá? Eu não vejo grandes problemas na telemedicina, na terapia intensiva, quando é um intensivista conversando com outro intensivista. Ou seja, se eu tenho um intensivista que tem dificuldades ou menor capacitação ou menos recursos em qualquer lugar deste país e ele precisa de ajuda de um outro intensivista em outro local deste país, eu acho que isso é 100% totalmente adequado. Eu tenho algumas dúvidas sobre um intensivista em um grande local deste país, conversar com um não intensivista que está dirigindo uma UTI num recôncavo desta república.
Isto, para mim, é essencialmente errado e nós estamos resolvendo o problema de uma forma que não é a correta. A forma que é correta é que nos recôncavos da República nós tivéssemos intensivistas trabalhando nas unidades de terapia intensiva, porque os pacientes desses locais precisam de ser cuidados por intensivistas e não por não intensivistas com respaldo de intensivistas à distância. Entretanto, enquanto nós não tivermos a valorização da especialidade, como ela deve ser valorizada, o suficiente para que intensivistas ocupem seus lugares em todas as UTIs desta República, eu acho aceitável que esta telemedicina possa ser exercida desta forma. Mas isto não é a forma como deveria ser. Todos os brasileiros merecem ser tratados por intensivistas com titulação e formação adequada. Luiz Moura, depois a Érica. Bom dia. Prazer vê-la aqui. Nós militamos em campos muito diferentes e opostos. Porque o meu paciente ele não reclama, ele está na temperatura sempre estável, tem qualquer procedimento que ele vai reclamar. Mas eu queria puxar um pouco das suas conjecturas daqui, no sentido se nós queremos este nível de profissionalismo, se nós almejamos isso, eu também compartilho com você a mesma ânsia de ter isso. Nós teríamos que focar aonde? Na graduação, na residência. Será que o nosso acadêmico tem extensão suficiente para começar a entender o processo de tal forma que você possa, de certa maneira, atraí-lo para que na frente ele possa ser um bom residente? Como é que você lida no dia a dia com esse tipo de coisa? Como é que você coloca um indivíduo totalmente inexperiente no seu grupo, que deve estar completamente azeitado, funcionando a engrenagem, e entra esse indivíduo, no qual você tem objetivos maiores, mas como é que você lida com isso? Onde você acha que está o ponto que pode ser trabalhado? Não é o ponto de virada, é o ponto que pode ser trabalhado para que isso aconteça. É uma excelente pergunta. Eu acho que essa questão da graduação que você mencionou é fundamental e esta estava no foco da questão da nossa especialidade, que é uma especialidade relativamente jovem já há algum tempo. E essa mudança aconteceu no ano passado, né? Ano antepassado, ou aconteceu há alguns anos, mas se efetivou ano passado, com a questão do acesso direto para a medicina intensiva. Então, hoje, para alguém ser intensivista, ele faz essa escolha a partir do 6º ano, e não mais com pré-requisito de clínica médica, cirurgia, anestesia, o que for. Então, é uma decisão que vem do sextoanista, e para isso é absolutamente fundamental que essa especialidade se fortaleça na graduação, que é algo que nós temos tentado fazer. Por exemplo, o currículo novo da Escola Paulista de Medicina, nós aumentamos nossa carga horária na graduação. Hoje, o sextonista passa 100 horas só na medicina intensiva, e isso eu ainda acho pouco. Então, sim, a primeira coisa é mostrar a especialidade para o aluno, né? A segunda coisa é mostrar a especialidade e fortalecer a residência médica em medicina intensiva, que agora é 3 anos, com um 4º ano opcional, que fortalecerá também essa formação em 4 anos. Mas eu diria que o mais importante é fortalecer a carreira, né? É fundamental que a carreira seja boa, que a carreira remunere, que a carreira reconheça a rotina da UTI, né? Que a carreira fortaleça o plantonista como intensivista, que hoje a Anvisa não faz. Hoje você tem que ter rotina com titulado, mas o plantonista da UTI não. Quem aqui seria anestesiado por alguém que não seja titulado em anestesia? Alguém? Sim, mas todo mundo aqui internará numa UTI em que o plantonista não é intensivista. É um paradoxo. Você consegue ser anestesiado, você não admite ficar algumas horas sobre anestesia uma pessoa não titulada, mas você fica 12 horas dentro da UTI, de noite aos fins de semana, com alguém que não é titulado em terapia intensiva. Seu grau de risco de vida é muito maior do que durante uma cirurgia. Então, é este paradoxo que precisa ser mudado. Não é admissível que pacientes, ao longo dos próximos anos, continuem ficando nas terapias intensivas aos cuidados de pessoas que não têm esta profissão como primeira e única profissão. E isto só se valoriza na carreira, mas começa lá na graduação.
Em algum momento isso vai acontecer, acho que vai levar uns 10 anos ainda, mas estamos no caminho. Érica. Flávia, bom dia a todos. Dentro dessa linha do que o Luiz Moura perguntou, qual que seria o seu conselho para o médico que está saindo da residência para construir uma carreira de sucesso como a sua? E eu aproveito também para parabenizá-la, né? A Flávia foi uma das escolhidas ao redor do mundo para escrever um editorial na Lancet, né, sobre sepse, que saiu agora em fevereiro. Então, assim, um orgulho aí para nós, para a escola, né? Mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Qual o conselho que você daria para o médico que sai hoje da residência para seguir uma carreira de sucesso como a sua? Essa pergunta é bem difícil, né, Érica? Nem sei. Eu diria que eu diria que a gente deve tentar sempre fazer tudo com muita dedicação, Érica, e focar naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então, se você está... E também tentar desviar um pouquinho... Às vezes, a gente concentra demais numa coisa e isso é ruim. Então, eu acho que ao longo da carreira, eu tentei fazer assistência, fazer pesquisa, mexer com ensino. E cada hora que eu estava fazendo cada uma dessas coisas, eu estava me dedicando a fazer isso integralmente. E também, quando estava com meus filhos, eu estava fazendo minha dedicação à minha família. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 22 e uma filha de 20 anos, que eu acho que eu consegui criar razoavelmente bem. Pelo menos não tem um do meu lado na família. Então, eu acho que a questão do foco no momento é uma coisa importante. A outra questão é sempre estar ligado a pessoas boas, né? Eu acho que eu tive na minha carreira pessoas muito boas, que eu segui, com quem eu trabalhei no começo, que foram os meus mestres, né? E que foram muito importantes para mim. Então, eu acho que exemplo, né, é fundamental para que a gente seguir para o caminho certo. Então, eu acho que eu tenho hoje uma vida boa, uma carreira boa, mas porque eu soube também escolher com quem eu trabalhava, em quem eu me liguei e quem eu segui como modelo. Então, essa questão do modelo é muito importante, né? Se a gente se ligar a modelos bons, a gente tende a seguir o caminho correto. O professor Celso Granato, Celso, falando em modelo de exemplo, o Celso está sempre aqui na transplante, né, um hospital dedicado a transplante, nefrologia, urologia, mas talvez o principal foco de aprendizado para o pessoal da infectologia ou de ação para o pessoal da infectologia está no paciente imunossuprimido, que tem todas as infecções diferentes do resto da população e muito mais grave. E o Celso está sempre colaborando com o Hospital do Rim, com a nossa assistência. Está sem microfone, Celso. Agora ouvem? Agora sim. Sim. Bom dia a todos, bom dia, Flávia. Bom, eu não podia perder, né, a apresentação da Flávia, né, de jeito nenhum. E eu acho que isso que eu peguei agora, o finalzinho da fala dela, é uma grande verdade, né? A gente se mira muito nessa questão dos exemplos que a gente tem, das pessoas com quem a gente trabalha e que a gente se identifica, né? E, então, eu, quando fui para a Escola Paulista, eu tive esse prazer enorme, né? De conhecer tantas pessoas, inclusive muitas daquelas com quem a Flávia também trabalha, né? Como o Reinaldo Salomão, que é um grande amigo meu, né? E com quem a gente compartilha muitas ideias, né? Muitos objetivos, né? E então eu estou com muita curiosidade de ouvir a fala da Flávia, porque ela é daquelas pessoas que, embora seja bem mais jovens do que eu, ela continua me inspirando, né? Porque a gente não se inspira só nos mais velhos, a gente também se inspira nos mais novos, né? Então, parabéns, viu, Flávia? Parabéns mesmo. Obrigada, professor, obrigada. Uma carreira também de exemplo, né, para a gente se inspirar. A grande verdade é essa, professor. Essa última palavra, professor, eu queria apresentar a reunião da próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre a infecção do trato urinário. Como eu te disse, aqui é uma unidade de transplante, mas a maior parte das apresentações são relacionadas
a infecção, que é a complicação que nós não sabemos, o que nós temos que ficar aprendendo de maneira dinâmica como lidar com ela. A infecção do trato urinário vai ser o Dr. Maurício de Carvalho que vai falar na próxima semana. Flávio, eu queria agradecer imensamente assim, a sua presença aqui, mais uma vez, falando sobre a atualização de sepse. Trouxe assim, uma série de novas ideias, principalmente essa questão, como eu falei para você, que você consegue trabalhar com o aprimoramento assim, das coisas do cotidiano, que é um aprendizado para todos nós. Amanhã nós temos discussão sobre isso. E parabenizar por todo o seu trabalho, tanto na assistência, como na ciência, como na orientação de residente, e como o Lúcio falou no começo, é sempre que as pessoas que passam por você, a formação que você transmite, ela é marcante. Ninguém esquece da sua garra, da sua capacidade, da sua competência, da sua capacidade assim, contraditória, assim, de buscar melhorias para o seu trabalho lá. Parabéns aí, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e pela cooperação que nós temos aqui com o Hospital do Rim. Eu que agradeço a todos aí a oportunidade, estamos à disposição sempre que quiserem fazer novas interações. A nossa parceria com a nefrologia, tanto aqui no Hospital do Rim quanto com a disciplina de nefrologia, é super importante para nós, né? A presença de vocês na UTI é fundamental, nossos laços ficaram ainda mais fortes com a Covid, né? Mas é muito importante, todos são muito bem-vindos e sem vocês não seríamos o que somos. E este ano eu espero que seja ainda mais fortalecida essa parceria. Vamos em frente. Tá, obrigado. Obrigada.